Tyrion entrou para libertar o dragão naquela caverna, ele falou, I am the help, don't eat the help. E na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, me deu um puta insight sobre o que é a cooperação no mundo contemporâneo. E como a gente pode olhar para isso com um olhar um pouquinho diferente. A cooperação, na verdade, ele é um tema antigo, né? Quando a gente vai olhar, principalmente na cultura pop, está presente em milhões de enredos e milhões de histórias diferentes. Geralmente envolvendo personagens que têm um ponto de vista parecido, unidos ali, buscando um bem comum, buscando trabalharem juntos numa missão. E esse assunto é muito contemporâneo, quando a gente olha personagens de skills diferentes, trabalhando juntos ali, unindo as suas forças, buscando realizar uma grande missão. Na verdade, o que isso me fez pensar é que o coletivo hoje ele é sempre visto de uma maneira em que os diferentes atores eles são interdependentes. Um depende do outro. Uma frase do Raul Seixas, incrível. Raul Seixas tinha que chegar uma hora nessa palestra, que é, se você sonha sozinho, você só sonha. Se você sonha em grupo, isso vira realidade. Só que a real mesmo é que quando a gente para para pensar dentro desse princípio de cooperação, ele é meio romântico, ele é meio ingênuo e ele pode ser até meio boboca. Então, a ideia, quando eu vi aquele anão com aquele dragão, foi tentar pensar de um jeito um pouco diferente, um pouco mais maduro, sobre o que pode ser a cooperação nos dias de hoje. E isso me fez pensar na seguinte coisa: o mundo hoje ele é estranho. E os personagens são complexos. Os personagens não são só bonzinhos ou não são só maus. E a gente pode aprender com isso se a gente for imaginar que o espírito do que significa o coletivo hoje, tem muito a ver com o que eu estava ouvindo que a Juliana estava falando, significa fundamentalmente a gente aprender a se conectar com pessoas que têm um ponto de vista diferente. Porque, às vezes, as pessoas que têm pontos de vista diferentes, ou alguns anti-heróis da nossa vida, eles podem ser muito atraentes para a gente. E eles podem trazer um monte de coisas para a gente aprender, para incluir dentro dos nossos planos, para a gente conseguir construir coisas legais. É meio incômodo pensar nisso, se for pensar, né? Mas se você vai olhar o mundo contemporâneo hoje, os heróis não são tão binários assim. Os heróis não são tão bonzinhos assim. E as pessoas, eu e cada um de vocês, com certeza, temos lados diferentes convivendo o tempo todo. E a gente tem que se conectar sob esse princípio, fundamentalmente. E aí tem o Homem-Aranha preto, Homem-Aranha regular, temos Ruth e Raquel, temos Caim e Abel, que no fundo são representações culturais do que nós somos dentro da gente. E no fundo a minha proposta aqui, o que eu tenho refletido, eu queria compartilhar com vocês, é que olhar o mundo como heróis e bandidos está meio caído. E a gente tende, ultimamente, a ficar bem atraído pelos bandidos. Os bandidos têm trazido emoção nas nossas vidas e têm deixado o mundo menos plano, um mundo mais interessante, mais colorido, e trazendo a gente para algumas reflexões. Quem é bandido? Quem é mocinho? Para quem é bandido e para quem é mocinho? Né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente vai olhar o que significa cooperação, significa que a gente pensar que se a gente conseguir estabelecer pontos com pessoas que pensam diferente da gente consegue ir mais longe. Eu, por exemplo, com certeza eu sou a heroína do meu filho, esse aí que perdeu o dente hoje. Com certeza tem um monte de gente que pensa de um jeito parecido comigo, que eu consigo fazer um trabalho cooperativo. E o meu grande desafio é fazer isso com quem pensa completamente diferente de mim. E eu acho que é o desafio de todo mundo. Porque, no fundo, quando a gente olha a cooperação, na minha opinião, e é isso que eu tenho me incomodado muito, que eu quis trazer para vocês, é que a cooperação é o melhor modelo para a prosperidade. E que se a gente está olhando no mundo da nova economia, no mundo onde a colaboração é algo de premissa para a gente conseguir ir adiante, a gente deveria pensar nisso. Mas não é todo mundo que pensa assim. Tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de cooperar. Por que será, né? Tenho visto várias histórias. Gente que não quer cooperar porque quer brilhar sozinho. Gente que não quer cooperar porque não quer que o outro brilhe sozinho. Mas a real é que eu acho que muitas vezes, e de novo tem um link com a palestra anterior, a gente tem medo. A gente tem medo de se expor. Ou a gente tem medo do que o outro tem para oferecer para a gente. O outro que às vezes é assustador, o outro que é diferente e o que você não sabe o que o outro tem para te dar.
Mas se a gente estiver aberto para isso, a gente pode conseguir se surpreender com coisas muito interessantes. E talvez a gente tenha medo, porque algumas vezes a gente pode ter machucado alguém, por mais que a gente tenha as melhores intenções do mundo. Ou alguém pode ter machucado a gente. Com certeza, cada um de nós tem uma história sobre alguma tentativa de cooperação, alguma tentativa de trabalho em equipe que não deu certo. Com certeza, cada um de nós tem uma história na cabeça, e um histórico que você lembra, puta, me dei mal loucamente daquela vez. Mas eu não acho que as vezes anteriores que a gente se deu mal devam ser a base para as nossas decisões futuras. Eu acho que a gente deveria olhar para o futuro com um olhar um pouco mais complexo, um pouco mais interessante sobre a diversidade. Porque, no fundo, a cooperação é o caminho para a gente construir o sentido de coletivo de uma forma mais madura. E eu acho que, muitas vezes, a gente procura sempre os iguais, quando a gente deveria procurar os diferentes. E eu acho que a gente tem muito, fundamentalmente, a ganhar com isso. No final das contas, quando a gente vai olhar personagens muito diferentes, em algum ponto eles têm coisas em comum que podem fazer com que a cooperação seja um princípio fundamental para alcançarem, como Raul já dizia, uma grande realização. E, no fundo, quando a gente olha, cada um de nós, nas nossas vidas, todos os dias, tem algum dragão aí para aproximar e para se libertar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.